Trabalho, estudo, perspectiva de vida. Tudo isso pode influenciar a decisão de ter ou não ter filhos e quando tê-los. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai saber quem são as brasileiras que estão deixando para ter filhos depois dos 30 anos. Para conversar com a gente, estão no estúdio Maria do Carmo Leal, médica e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Adriana Mota, socióloga do Movimento de Mulheres. E Marcos Dias, doutor em Saúde da Mulher do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe enviando perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Cada vez mais brasileiras esperam chegar aos 30 anos para ter o primeiro filho. Esse é um dos dados revelados pelo estudo Saúde Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde. A pesquisa traçou um perfil da saúde do brasileiro. O estudo aponta as tendências em áreas como taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade, surtos e doenças. De acordo com o estudo, o índice de mães na faixa etária de 30 anos cresceu na última década. Subiu de 22,5% em 2000 para mais de 30% em 2012. Nesse mesmo período, o número de mulheres que tiveram filho com menos de 19 anos caiu de 23,5% para pouco mais de 19%. O estudo revela ainda que quanto maior a escolaridade, mais a mulher espera para ter o primeiro filho. Mais de 45% das mulheres com 12 anos ou mais de estudo tiveram filhos depois dos 30 anos. O Brasil segue uma tendência observada em países desenvolvidos, onde a mulher tem uma inserção ainda mais forte no mercado de trabalho e mais acesso aos métodos anticoncepcionais. O estudo revelou ainda uma queda no número de nascidos vivos. Um dos principais motivos para isso é a redução das taxas de fecundidade em todas as regiões do país. O total de nascimentos teve uma diminuição de mais de 13% entre 2000 e 2012. Só para ter uma ideia, desde 2005, a taxa de fecundidade no Brasil tem sido inferior ao índice de reposição populacional. A média mundial é de 2,1 filhos por mulher. Aqui no Brasil, em 2012, esse índice foi de 1,77 filhos por mulher. A expectativa é que, assim, o processo de envelhecimento da população deve se intensificar. Em 2 décadas, a previsão é que o crescimento demográfico fique estável, com uma perspectiva de redução do tamanho da população brasileira. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Eu queria começar com você, Maria do Carmo, sobre essa pesquisa. Assim, o que mais te chama a atenção, não só como pesquisadora, mas principalmente como médica, no resultado desse estudo? O que eu acho, na verdade, não me chama a atenção, porque isso é um processo que vem acontecendo no Brasil e que a gente que acompanha essa questão da maternidade, que estuda isso, já vem observando essa mudança de perfil da idade das mulheres na gestação. Então, isso aí não chega a ser uma surpresa, né? Mas eu acho que reflete isso muito bem colocado aí na entrada, a situação da mulher no mercado de trabalho, a mulher saindo desse papel de mãe para outros papéis na sociedade, inclusive de não ser mãe, que eu acho que hoje é também uma decisão muito frequente nas mulheres. E nós encontramos também na pesquisa Nascer no Brasil, um aspecto interessante é que as mulheres mais maduras, quando elas têm filhos mais tarde, elas também acabam conseguindo ter uma relação com o serviço de saúde melhor que as outras. Porque eu acho que mais madura sabe se colocar mais. Então, por exemplo, nós tínhamos uma parte na pesquisa que perguntava sobre a satisfação da mulher com o atendimento que ela recebeu. E perguntávamos também sobre essa questão de como ela avaliou o respeito que o profissional de saúde teve por ela, se ela pôde perguntar tudo o que ela queria.
essa mulher mais velha é a que sabe fazer isso melhor. E tem até um estudo, tem um estudo mais avançado também, na maioria das vezes, exatamente, né? Ela tem um nível de instrução mais alta, bem mais alto que as outras, mas é interessante porque ela sabe se colocar melhor, ela sabe se fazer respeitar melhor e fazer o profissional de saúde respeitá-la melhor no momento do parto, de forma que é uma coisa interessante esse aspecto que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e que já é um aspecto conhecido de sociedades mais desenvolvidas, mais industrializadas. Marcos trabalha na ponta disso, né? O Instituto Fernandes Figueira, com certeza, tem um aumento da demanda aí por conta disso. Eu queria saber de você qual é o impacto que você sente aí nessa ponta. Não, pegando um pouco também, eu fiz parte da pesquisa com a Maria do Carmo e a gente viu que essas mulheres, elas fazem mais consultas de pré-natal, elas começam o pré-natal mais cedo. Então, embora a mulher adie a maternidade, e aí ela também sabe que vai ter menos filhos, porque ela vai ter menos tempo, ela investe muito na qualidade do seu cuidado. Então, ela, assim que atrasa a menstruação, ela já faz o exame de gravidez e já procura o serviço de saúde. Então, ela acaba tendo um cuidado melhor, mais precoce e ela, como a Duca disse, ela realmente interage melhor com o serviço de saúde, né? Quer dizer, essa mulher planejou, na maioria das vezes, o filho, né? Ela conseguiu fazer um planejamento mais adequado disso. Como é que, socialmente, como é que isso aparece, Adriana? Qual a importância disso para esse contexto social? Eu entendo como uma confirmação de alguns padrões que vêm se alterando ao longo do tempo dos papéis de gênero, né? Enquanto antigamente havia uma expectativa de que as mulheres deveriam se casar e logo após o casamento já deveriam engravidar, hoje as mulheres se reservam ao direito de poder planejar melhor isso, né? Algumas mulheres conseguem fazer isso e se realizar não somente através da maternidade, né? Existe uma visão de que a mulher só se realiza, só se completa, só atende a sua missão enquanto ser no mundo se ela vai maternar. Isso a gente vê hoje que não é o primeiro plano de todas as mulheres, né? Tem mulheres que se realizam na sua carreira profissional, no estudo, enfim, em outras atividades, e a maternidade vai sendo postergada e por isso também essa maternidade ela é considerada um investimento, né? Há toda uma possibilidade maior de dedicação a essa maternidade, porque aí você já, enfim, cumpriu outras missões que te realizam enquanto mulher, tanto quanto ser mãe, né? Então, há essa mudança de papéis que vem sendo alcançado pelas mulheres na sociedade, que não coloca a maternidade como a primeira função. É uma das funções, se a mulher assim desejar. Maria do Carmo? É verdade isso. Eu mesma tive filhos tarde. Então, eu acho que quando acontece isso, acho que a mulher está mais madura, mais tranquila para cuidar dos filhos, não está competindo à vontade muito de ir para a rua, de curtir noites. Eu acho que isso que você colocou é muito verdade na maternidade madura. Eu acho que é uma decisão que termina talvez, eu não tenho nenhum estudo que fale sobre isso, mas talvez beneficie até a relação mãe-filho, porque é uma coisa que acontece num tempo talvez de mais tranquilidade da mulher, mais maturidade, de mais certeza de que aquela opção que ela fez consciente, ela buscou, porque ela, enfim, já está trabalhando na maioria das vezes, já tem uma série de realizações em outro campo, é como se fosse um complemento da realização dela como pessoa, né? É isso que você colocou muito bem, eu concordo, até na minha experiência pessoal, é verdade. A questão de ser uma gestação planejada, né? Então, você vê que se a mulher tem um problema de saúde, por exemplo, ela se cuida antes para engravidar, sem que esteja com algum problema de saúde, né? Ela faz exames antes, então ela efetivamente investe mais num projeto, né? A gente vê tantas complicações quando a gravidez não é desejada, o início tardio do pré-natal, a mulher não fazer o investimento no uso dos medicamentos que está recomendado, ou não fazer o tratamento, enfim, esse tipo de comportamento. E quando a mulher planeja, a gente vê que ela tem um outro comportamento, né? Estava pensando aqui, me lembrando que tem um outro tipo também de mulher,
que às vezes tem um filho cedo e demora um longo intervalo para ter um segundo filho. Isso também é uma coisa, e essa mulher também da maternidade madura, né? Só que uma segunda vez. Porque no estudo da gente, a gente encontrou que, assim, depois dos 35 anos, que é, assim, considerado na área da obstetrícia uma idade que se diz que a mulher já está bastante madura para ter filho, né? Que até é recomendado que seja antes dos 35. Hoje isso está um pouco mudado. Mas, assim, o que a gente viu no nosso estudo é que a maioria das mulheres no Brasil que tem filhos com mais de 35 anos não são de primeira vez. São mães maduras, mas a maioria é de segunda vez. Aí eu queria Ou trazer para terceira vocês vez. uma contextualização, no caso do impacto disso no SUS e na sociedade, mas você está trazendo essa questão da segunda maternidade, eu não sei se é mito ou é realidade, o fato que uma primeira maternidade tardia é perigoso ou não é perigoso, como é que isso tem, que resultados a gente tem de impacto no SUS? Não, o que acontece é que mulheres mais velhas têm tendência a ter algumas doenças crônicas, como a diabetes, como a hipertensão. Então, isso acaba influenciando no resultado da gestação e nos cuidados que são necessários. Certamente, com o envelhecimento das mulheres, né, iniciando a gestação, o serviço acaba tendo que estar mais focado em gestações que podem ter algum tipo de complicação, preparado para oferecer os exames e o suporte de medicamentos que você pode precisar para uma mulher que seja diabética ou seja hipertensa ou tenha uma outra doença crônica. Mas também, por outro lado, como eu disse antes, né, essas mulheres se cuidam mais, essas mulheres procuram os serviços mais cedos e elas são mais parceiras no próprio cuidado. Então, eu acho que essas coisas acabam se equilibrando. E hoje em dia a gente vê tantas mulheres depois dos 30, depois dos 35, tendo parto normal, né, experimentando a maternidade de uma forma tranquila. A questão da orientação do médico eu acho que faz muita diferença, porque isso permite a mulher viver aquilo sem eu sou uma gestante de risco, né? E mais, não, eu sou uma mãe com algumas questões especiais, mas eu posso viver a maternidade de uma maneira saudável e tranquila, sem ficar também pensando que eu sou uma gestante de risco o tempo inteiro, né? Essa questão dos tipos de parto, a gente daqui a pouco aprofunda um pouquinho mais, porque eu acho que é importante. Agora, eu queria trazer aqui algumas questões da nossa audiência. A primeira, no caso, é um comentário, a gente até falou rapidamente sobre isso. Podemos falar que a mulher está ocupando um outro lugar na sociedade para além do de mãe e que as expectativas dos homens para a paternidade estão tendo de esperar o momento da mulher? Maria das Dores, do Rio de Janeiro. Acho que essa pergunta é para a Adriana. Eu não sei se é esperar o momento da mulher, mas eu acho que é uma decisão que deve ser conjunta, na maioria das vezes deve ser conjunta, mas eu acho que as mulheres, elas agora estão vivendo um momento que é muito diferente na história, que é o momento delas, né? Já durante, enfim, décadas e décadas, a gente viveu uma outra realidade, em que a gente casava muito cedo. Se a gente for pensar, por exemplo, nas nossas avós ou nas nossas bisavós, a gente vai ver casamentos com 13 anos, com 14 anos. O que hoje a gente vê uma menina adolescente grávida e a gente, às vezes, acha que nossa, né, que coisa chata, que ruim, essa menina tão jovem. Mas isso já acontecia antigamente, mas acontecia debaixo de um casamento. Então, era uma coisa oficial, era uma gravidez muito bem vista. E hoje em dia, quando a gente vai olhar a gravidez na adolescência, ela tem um outro contexto. Então, essas coisas que foram mudando ao longo do tempo, e às vezes a gente precisa parar um pouco e repensar, eu acho que agora o papel da mulher é um papel diferenciado. É um papel da mulher que trabalha fora, é um papel da mulher que se cuida mais, como o Dr. Marcos falou, que tem mais atenção com a sua saúde, que tem mais tempo para dedicar para uma gravidez ou para um filho, e que aí o companheiro vai ter que também entrar nessa jornada, porque também são homens que estão mudando o papel. E hoje a paternidade, ela vem sendo reivindicada pelos homens, né? Se algum tempo atrás a gente achava estranho ou diferente, talvez um homem trocar fralda,
um homem saber, sei lá, dar uma comida para uma criança, a gente achava, nossa, esse homem é diferente. Cuidado é Hoje, coisa de mulher, né? isso, exatamente. Então, hoje, o cuidado, ele vem se estendendo para outros membros da família, né? E essa família inclui esse homem, que é o pai, que vai também exercer o direito à paternidade, né? Eu posso fazer um comentário, porque eu acho que uma das coisas que mais está mudando é isso. Esse envolvimento do homem com a paternidade. E a coisa mais bonita que está acontecendo no sistema público de saúde é essa lei do acompanhante, que agora um familiar da escolha, ou um amigo, quem a mulher quiser, pode acompanhá-la no parto. A maioria das vezes escolhe o companheiro. É a coisa mais linda que eu tenho visto. São os homens, as maternidades cheias de homens, de pais, cuidando como se fosse uma mulher. É uma coisa mais linda. Eu quase chorei esses dias que eu fui numa, que foi na nossa maternidade aqui. A maternidade Maria Amélia? Maria Amélia Buarque de que Holanda. tem muito homem. E eles cuidando e cheirando os nenéns, igual como a mãe faz. Uma mãe, uma mulher, cheirava o neném, beijava. Eu vi vários assim. Eu fiquei tão feliz de ver aquilo, porque eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor com o homem desse jeito envolvido, com a paternidade dele, né? Com os seus filhos. Nossa, é a coisa mais linda, isso que você falou. Aí é interessante trazer a questão dos tipos de parto, né? Você citou uma maternidade que preza o parto humanizado, a presença do pai. Eu acho que aí vem um outro preconceito também, que a mulher mais velha, que cada vez mais se coloca na sociedade, que a cesariana é necessária nesses casos. Então, como é que se responde a isso? Não, na verdade, isso não é, né? A idade materna, isoladamente, ela não é indicação de cesárea. Na verdade, as mulheres podem ter parto normal, independente da idade. O importante é saber a condição de saúde dela, a condição de saúde do bebê. E esses casais mais velhos, a mulher é mais velha, mas o homem também é mais velho, né? Então, nem sempre. Mas isso é uma outra coisa que também está mudando, assim, né? Mas quase sempre acompanha. E acaba que esse casal, então, não só a mulher, mas o parceiro também tem um sonho em relação ao bebê. Então, a gente vê muito mais esses parceiros frequentando o pré-natal, indo às consultas, efetivamente dando o que a gente chama de um suporte social para a mulher. E esse suporte se estende ao trabalho de parto, né? Isso hoje é um direito, então, da mulher ter o acompanhante. Então, o companheiro faz massagem e traz água e ajuda a caminhar. E a gente sabe o benefício que isso tem para a mulher no seu trabalho de parto, na possibilidade de um parto normal, mas também a gente sabe como é diferente o vínculo que se estabelece quando esse homem consegue estar presente, ver o bebê nascendo, se envolver com esse cuidado. Então, diminuir a violência, esses bebês são mais cuidados, fazem mais vacinas, têm mais instrução. Então, você acaba criando um círculo virtuoso que promove saúde, bem-estar e de amorosidade, né? Que é uma coisa muito interessante. Aí tem uma questão aqui de mais um telespectador, Gustavo de Assis, de São Paulo, pergunta se vocês estão falando de que mulheres vocês estão falando? Mulheres que usam SUS ou de planos privados de saúde? Estamos falando de todas. De todas, porque eu tenho visto mulheres. Aliás, eu quero dizer que na nossa pesquisa, a maior proporção de mulheres com mais de 35 anos, elas nascem os seus bebês no SUS. E se for também por parto natural, provavelmente também é no SUS, né? Não é, porque a maioria da população, os seus filhos nascem no SUS. Então, mesmo que seja mais frequente nas mulheres de melhor nível de instrução e de melhor poder aquisitivo, proporcionalmente é maior, mas numericamente é muito mais no SUS que essas mulheres nascem. Esses bebês nascem dessas mulheres mais velhas. Agora, ainda falando da questão do tipo de parto, essa mulher, ela conscientemente escolhe um tipo de parto? Ela busca um parto humanizado? É mais natural isso para essa mulher do que para uma jovem, 19, 20 anos? Eu acho que as mulheres, até porque a cultura da cesárea no Brasil é muito forte, e essa história de que a mulher mais velha é uma gestante de risco, embora haja essa questão colocada assim,
as mulheres querem ter um parto normal. Nosso estudo mostra que as mulheres querem ter um parto normal, que as mulheres sempre preferem isso, porque sabem que se recuperam mais rápido, que tem um monte de vantagens. O que eu acho que a gente vê pouco é essa capacidade do profissional que cuida da mulher de incentivá-la ao parto normal. A gente no Brasil, seja no público, no privado, a gente não vê crescer ao longo do cuidado na gestação a vontade das mulheres por um parto normal. Ou ele fica no mesmo nível ou ele diminui. Então, é preciso que os serviços acolham essas mulheres mais velhas, orientem elas adequadamente, mas também façam a promoção do parto normal, porque isso certamente é melhor para elas e para os seus bebês, né? Adriana, no caso desse contexto todo que a gente está falando, né? A gente tem um envelhecimento da população em geral. Qual é a importância dessa maternidade tardia quando a gente pensa numa sociedade de idosos? Na verdade, assim, o que a gente tem visto é que a maternidade tardia, ela traz mais qualidade para a relação e para o vínculo dessa mulher com a criança. Né? E, assim, todos os estudos demográficos no Brasil estão apontando um fenômeno que é o envelhecimento mesmo da população. Então, eu acho que cada vez mais os profissionais de saúde e a sociedade vai ter que estar preparada para lidar com um número maior de mulheres engravidando a partir dos 35 anos, seja para a primeira gravidez, seja para a segunda. Né? Então, isso que o doutor Marcos fala, né, da questão do parto também, eu vejo que é preciso aumentar a quantidade e a qualidade da oferta de informação para as mulheres a respeito do parto. Né? Muitas mulheres, quando engravidam, ainda não sabem, por exemplo, quais são as indicações para se fazer uma cesariana, porque acham que a cesariana pode ser escolhida pela mulher. É uma das opções. Eu posso escolher se eu quero fazer... Tanto faz, né? Tanto faz. É parto normal, cesárea, como se não tivesse diferença entre os riscos para ela e para o bebê. Exatamente. Então, os profissionais de saúde precisam informar as mulheres de quais são os riscos entre um tipo de parto e outro, né, porque isso faz diferença. Mas eu acho que, assim, no conhecimento geral, passa como algo que você pode escolher sem, até o contrário. Sem impactos. Eu né? acho que, às vezes, até o contrário, passa-se a ideia de que a cesariana é uma forma mais segura também tem isso. de terminar uma gestação. Porque... E aí, eu até, assim, fazendo um gancho com a pergunta que foi enviada, eu entendo que há um determinado recorte de classe, quando a gente diz assim, a mulher mais velha e que já trabalhou e que está realizada profissionalmente ou que já se realizou nos seus estudos, enfim, a gente obviamente está falando de um público que teve melhores oportunidades e a gente sabe que nem todas as mulheres fizeram essas escolhas de acordo com as suas oportunidades. Outras mulheres engravidaram, enfim, tiveram seus filhos, né? E aí eu acho que aqui a gente está falando da necessidade da gente dar a todas as mulheres a oportunidade de serem mães, se elas assim desejam, e acesso às tecnologias, aos recursos, aos tratamentos e ao pré-natal de qualidade. Tanto faz se ela é uma mulher que conseguiu fazer essa escolha, né, de postergar a maternidade porque ela teve uma boa condição social ou não. Agora, acho que vocês estão trazendo uma questão importante, que é a questão das políticas que podem ter impactado nesse retardo da maternidade. Qual é a importância dessas políticas e o que se destaca nessa pesquisa como pontos importantes que podem fazer com que esse planejamento familiar seja mais possível? Certamente o acesso hoje, uma questão importante é a queda da gestação em mulheres abaixo de 19 anos. Eu acho que isso é uma vitória. A gente sabe que grande parte dessas gestações não eram mesmo desejadas e a população está tendo mais acesso aos métodos de planejamento familiar. Então, isso é muito positivo e melhora também com a educação da população e todas essas coisas. Uma coisa que eu queria comentar, assim, por conta da característica das mulheres mais velhas, que perguntam mais, querem se informar mais, querem ter... Elas são mais ativas, proativas nesse sentido. A gente está no momento com 2 consultas públicas na ANS sobre o direito da mulher receber informação sobre a taxa de cesárea das maternidades e dos profissionais de saúde.
Isso está em avaliação. E o outro que é a necessidade de cada mulher que é internado para ter o seu bebê, que no prontuário dela exista um partograma, que é um gráfico que é usado para acompanhar o trabalho de parto, um cartão de informação para a mulher sobre riscos e benefícios do parto normal, da cesárea, dos procedimentos todos que são realizados. Então, eu acho que a gente está caminhando com várias políticas, essa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, essas consultas públicas, no sentido de garantir, tanto para as mulheres no SUS quanto no privado, melhor informação, melhor cuidado. Eu também queria lembrar que a caderneta da gestante, a nova caderneta da gestante, tem informações sobre essas coisas. Muito legal. Porque a anterior não tinha. Mas há uma nova caderneta muito ilustrada, com muitas informações, onde essas coisas estão presentes. Informação sobre o tipo de parto, benefícios, riscos, que não existia antes. Bom, eu vou segurar um pouquinho, então a gente pode até esmiuçar um pouquinho mais, porque eu acho que isso é importante, né? A gente acaba tendo um estudo contínuo quando a gente tem esse tipo de política. Mas o Sala de Convidados vai fazer um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre maternidade tardia e saúde pública. Nossos convidados são Maria do Carmo Leal, médica e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Adriana Mota, socióloga do Movimento de Mulheres. E Marcos Dias, doutor em Saúde da Mulher do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Maria do Carmo, no final do bloco anterior, você começou trazendo uma política, de certa forma, que é essa caderneta, que acaba sendo um levantamento contínuo e até um controle para essa mãe, né? Como é que funciona? Não, a caderneta da gestante existe há muito tempo. Sim, mas no Brasil. Você trouxe alguns aperfeiçoamentos que foram dados a ela. O que aconteceu agora é que se lançou uma nova caderneta no mês passado, que é muito especial, porque é uma caderneta que, além de ter o que a anterior tinha, que eram informações sobre todas as consultas que a mãe faz, todos os exames, todos os problemas que ela teve, todas as vacinas que tomou, tudo isso vinha, a sua história toda nessa cadernetinha, que era pequena. Essa ficou maior e, além de ter tudo isso, que é importante para a mulher ter registrado e levar para o hospital na hora do parto, também tem muitas informações para a mulher sobre os direitos dela na gestação. Por exemplo, que ela tem o direito de ser vinculada a uma maternidade, que ela deve, durante o pré-natal, conhecer a maternidade aonde ela vai ganhar o seu neném. Olha, se o serviço disso, isso é uma lei, mas se o serviço que a mulher estiver fazendo o pré-natal não praticar essa lei, a mulher não sabe que é um direito, fica tudo assim. Com a caderneta está escrito. Então, ela pode ler e entender que aquilo é um direito, ela pode cobrar. Então, isso está escrito. Está escrito também que ela tem direito a uma acompanhante e o acompanhante da livre escolha dela para ficar todo o tempo. E desculpa te interromper, Maria do Carmo, mas essa caderneta com essas mães mais tardias, com certeza ela é mais bem aproveitada, né? Ah, com certeza. Hoje no Brasil a maioria das mulheres sabem ler, né? Mas tem também muitos desenhos para facilitar a compreensão das mulheres que têm mais dificuldade com a leitura. Mas assim, de um modo geral, as mulheres sabem ler, ou o seu companheiro ou alguém da família, então ela pode se informar de todos os seus direitos. E uma coisa importante, o direito da escolha do acompanhante por ela, quem ela quiser, para ficar todo o tempo. Porque o que a gente tem hoje no Brasil, que vimos na pesquisa Nascer, é que as mulheres têm acompanhante durante algum tempo. 75% das mulheres tiveram. Mas durante todo o tempo, só 20% das mulheres, e principalmente não tem na hora do parto, que é uma hora muito importante, é a hora que ela mais precisa de apoio, da mão, do carinho, no pré-parto também, da ajuda, enfim, como o Marcos falou, levantar, caminhar junto, fazer uma massagem.
Então, tudo isso está na caderneta, toda essa questão de como deve ser o parto, das vantagens de um bom pré-parto. Tem muita informação para a mulher na caderneta, que é do setor público, mas que deveria ser usado pelo setor privado também, porque é muito bom. Agora, gente, eu queria convidar vocês a fazer uma análise de alguns dados que a gente separou aqui sobre a pesquisa. O primeiro deles é sobre a redução nas taxas de fecundidade barra idade, vamos dizer assim. Vou mostrar o gráfico aqui. No caso, as taxas de fecundidade são 12 anos ou mais de estudos. A maioria das mulheres tem 12 anos ou mais de estudo, 45,1% do primeiro filho após os 30 anos, 4 a 7 anos de estudos com 69,4%, primeiro filho após os 20 anos, e 3 anos de estudos, 51,4%, primeiro filho após os 20 anos. O que esses dados trazem para a gente num contexto social e até num contexto de utilização do Sistema Único de Saúde? O que se destacaria aí de ponto mais importante dessa informação? Como aplicar isso, no caso, na saúde pública de forma proveitosa? Eu acho que a questão mais do que o que acontece com a mulher de mais de 30, eu acho que continua a vulnerabilidade do extremo das mulheres mais jovens. A gente cai a gravidez na adolescência no Brasil, para as mulheres abaixo de 19 anos, mas aquelas mulheres entre 14 e menos continua. Embora seja um número pequeno de meninas em frente ao número de nascimentos que o Brasil tem por ano, e essa ainda é uma condição que a gente não conseguiu diminuir. Mas as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres mais pobres, as mulheres rurais, elas acabam tendo mais fragilidade, mais dificuldade no acesso aos serviços de saúde. Então, eu acho que sempre a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado para cuidar dessa parte da vulnerabilidade que é dos determinantes sociais que a gente sabe que são importantes, né? Como é que eu acho que esse dado ele dá uma medida mais importante, vamos dizer assim, desse recorte de classe, né? Que a gente vai ver ali é que quanto menos anos de estudo uma mulher tem, mais cedo ela vai engravidar e nem sempre essa gravidez vai refletir um desejo ou uma opção dessa mulher, desse casal. E provavelmente vai refletir no pré-natal, né? Vai refletir em várias questões, não só no pré-natal, mas no próprio vínculo dessa mulher com aquela criança. Essa criança está chegando no momento em que eu desejo, eu vou ter que parar a minha vida profissional, ou vou ter que deixar de estudar, né? Eu tenho condições de fazer esse pré-natal, de fazer essas consultas, né? O emprego que eu tenho é um emprego de carteira assinada, que eu vou ter uma licença, ou é um emprego também frágil, e que aí eu vou ficar desamparada, enfim. Tem uma série de questões, né, que mostram, né, nesse lado de baixo ali do que a gente assistiu, né, que tem preocupações importantes para serem enfrentadas. Eu queria complementar comentando que muitas vezes, quanto mais baixo o nível de escolaridade, mais cedo a gestação, muitas vezes a gestação é o projeto de vida da menina. Sim. Porque ela não tem outro. Porque isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem visto nos nossos estudos. Meninas cujo projeto de vida é ter um filho. Porque esses outros projetos de ter uma vida profissional não frequentam a vida delas. Então, isso é o que acontece muito na adolescente grávida. O que não quer dizer que toda a gravidez na adolescência é um desastre, pelo contrário. Até nas famílias mais pobres, é muito frequente, às vezes, até a gente ouvir as mães falarem que as meninas amadurecem nesse processo. É um preço esse amadurecimento pela maternidade. E é a conquista da autonomia, muitas vezes, E, às vezes, há a conquista da autonomia e, às vezes, há uma valorização da jovem que engravidou, porque ela vai ser mãe e ela passa a ter uma outra posição dentro da própria família. Então, tem todo um processo aí também que acontece nas classes mais desfavorecidas socialmente e que tem a ver com esse gráfico que você mostrou aí. É o outro, digamos, o outro extremo dessa posição que estávamos comentando antes. Mas, assim,
Não, eu concordo integralmente que são características, mas se a gente olha nos países desenvolvidos, a gente vê que a gravidez nessa faixa ela é praticamente um traço. Então, acho importante políticas públicas que possam abrir espaço para essas meninas estudarem e terem outros projetos de vida que não a maternidade. Porque eu acho que se efetivamente você tem mais opções de escolha, talvez grande parte dessas meninas, algumas mulheres querem ser mãe, independente da idade. Mas para a maioria, provavelmente, se tivessem outras oportunidades, a escolha seria para uma gravidez em outro momento, né? Quer dizer, não necessariamente políticas e pesquisas voltadas somente para a área de saúde, de gestação, mas é uma questão educacional, social, né? De todas as possibilidades hoje, né? Agora, outra coisa que eu quero comentar. Essa quantidade de gravidez na adolescência que nós temos no Brasil e que, felizmente, vem reduzindo, isso está ligado também à proibição do aborto aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, eles tinham uma quantidade de gravidezes na adolescência que não era muito baixa. E eles fizeram uma série de políticas públicas para reduzir, identificando que uma situação parecida com essa que nós comentamos também, que acontecia mais em meninas mais pobres, em negras, e que era por falta de oportunidade na maioria das vezes, porque o projeto era só esse, de ser mãe. Então fizeram várias políticas públicas e uma delas é porque lá nos Estados Unidos o aborto é uma decisão do indivíduo, inclusive um jovem pode decidir a partir dos 16 anos, eu acho, se não quer ficar com o filho. E isso baixou bastante, além de outras coisas, mas esse fato de ter a possibilidade de não manter uma gravidez, caso não queira, baixou muito a gravidez na adolescência de forma muito rápida nos Estados Unidos. Eu quero dizer que no Brasil, uma parte grande, o que nós vimos na pesquisa das jovens que engravidam, dos adolescentes, engravidaram sem ter planejado essa gestação. Foi 66% delas, 2/3. Somente 1/3 das meninas que estavam grávidas e que nós vimos nessa pesquisa, que entrevistamos 24 mil mulheres, somente 1/3, de fato, queria a gravidez naquele momento. Os outros 2/3 aconteceu de forma... Ou seja, os outros 2/3 precisam realmente de políticas de planejamento familiar. Exato, porque eu acho que não é que não queiram depois as crianças, mas elas não queriam estar grávidas naquele momento e ficaram. Agora, interessante, o Dr. Marcos trouxe a questão das mulheres das cidades do interior, por exemplo, das áreas rurais, e que há um diferencial disso. Então, eu queria trazer alguns outros dados agora, sobre a regionalização dessa maternidade tardia. Vamos dar uma olhada aqui? Mães aos 30 anos ou mais de idade. A gente tem ali uma concentração grande no Sudeste, né? São 34,6 e no Sul. Ou seja, o que retrata isso, né? Na região Norte, um percentual bem reduzido. Não, é só comentar que na região Norte é onde a gravidez na adolescência é mais alta, é quase 30%. Isso é uma ordem natural, né? É uma coisa polar, como soma 100, e como aqui no Sudeste é menor também a gravidez na adolescência e maior nas mulheres idosas. Agora, isso tem a ver com o contexto social, de busca profissional e de, como a gente vem falando também, de estudos? Certamente a gente pode dizer que o Sul e o Sudeste são regiões mais desenvolvidas, onde você vai encontrar, por exemplo, índice de desenvolvimento humano melhores, né, que tem a ver não só com a questão do acesso à saúde, mas à educação, ao trabalho. Então, você imprime nas mulheres uma perspectiva de vida que é diferente, por exemplo, de uma menina, talvez, de uma região ribeirinha, né, que, enfim, tem as suas oportunidades limitadas em relação a esse outro perfil da população feminina. Então, acho que é interessante a gente perceber que se a gente dá às mulheres oportunidades, elas podem fazer uma escolha. Se a gente não dá oportunidades, então não é uma escolha, né? É algo diferente, né? Então, a gente precisa oportunizar políticas de autonomia econômica, de fixação dessas meninas
na escola, porque muitas iniciam seus estudos e interrompem por várias questões, né? A gente precisa dar oportunidades para além da questão do acesso à saúde e ao planejamento familiar. O planejamento familiar ele é muito importante, mas a gente precisa, consoante ao planejamento familiar, oferecer outras oportunidades, né, que não têm que ser oferecidas necessariamente pelo setor saúde. Aí a gente entra com um conjunto de políticas para as mulheres que é mais abrangente, né, e que tem a ver com qualificação profissional, com estudo, enfim, com esporte, com lazer, com educação. Vida no sentido amplo, né? Exatamente. Tem um aspecto interessante que, assim, a gente vê que a taxa de fecundidade cai no Brasil inteiro, cai menos na região norte. A região norte é a única região do país que a taxa de fecundidade ainda é um pouquinho acima da taxa de reposição. Mas já não tem mais aquelas famílias. A gente não está falando de uma região que tem 4 de fecundidade contra 1,7, sabe? A disparidade entre as regiões no Brasil já foi muito mais acentuada, diminuiu muito. Então, assim, a gente vê que consegue chegar, talvez, o acesso ao método contraceptivo, porque essa menina ribeirinha, ela vai começar a vida sexual mais cedo, ela vai ter uma gravidez precoce, mas ela não vai ter mais 10 filhos, ela vai ter, ela tem menos filhos, né? Então, Ainda assim, né? A gente vê que se chegar, talvez, outras oportunidades, é capaz dessa gestação se realizar num outro momento, porque ela teve mais oportunidade de estudo, de trabalho, de outras perspectivas, né? Bom, aí a gente entra nos nossos últimos dados, que também tratam sobre a fecundidade. Vamos mostrar aqui, no caso da taxa de fecundidade, a partir de 2005, queda em relação ao nível de reposição populacional. Exatamente disso que você está falando, né, doutor Marcos? 2,1 filhos por mulher, em 2002 era 1,77 filhos por mulher, ou seja, é uma redução, parece pouca, olhando um número assim, mas é drástico. Assim, não, é uma queda importante. Na verdade, confirma uma tendência, né, de queda que já vem se apresentando. E só para a gente finalizar, a gente tem mais uma segunda parte desses dados, falando do número total de nascimentos. De 2000 a 2012, uma redução de 13,3%. Bastante, né? A Camarano que vem estudando no IPEA essa questão do envelhecimento da população, tem saído muito no jornal agora, porque saiu uma publicação do IPEA, ela está dizendo que a gente já precisa ter políticas de estímulo à natalidade, porque nós vamos ter um envelhecimento, estamos tendo um envelhecimento muito rápido da população brasileira, parece que um dos mais rápidos do mundo, parece que mais rápido ainda do que foi o japonês, que foi muito, muito rápido também, e que nós vamos daqui a pouco ter problemas para sustentar essa população idosa, que talvez a gente já tenha que ter políticas de estímulo à natalidade, aumentar a natalidade do país para ter jovem trabalhando para sustentar os idosos, que serão muitos daqui a muito pouco. Já são, né? Já são. Mas serão muito mais. E as políticas de estímulo à natalidade são realidade nos países da Europa como um todo, né? Todos têm políticas. Com a crise de 2008, alguns desses países diminuíram o volume de incentivo financeiro, mas todos eles ainda investem num suporte a que as famílias tenham pelo menos 2, 3 filhos, né? Porque eles sabem que o futuro do país também depende dos futuros cidadãos. É curto, né? Na verdade, tem que ficar o tempo todo medindo, fazendo esse tipo de pesquisa justamente para poder entender o que a sociedade está vivendo e demonstrando. Agora, voltando um pouquinho para essa maternidade tardia num contexto médico-hospitalar e de acompanhamento, que pré-natal em especial é esse para essa mulher mais madura, doutor Marcos? Eu acho que a gente vê muita preocupação das mulheres em relação também à saúde do bebê, né? Por conta do envelhecimento da mãe, o risco do bebê ser portador de alguma síndrome, de alguma... Esse risco existe de fato. Isso existe realmente de fato, em especial depois dos 35. Então, eu acho que é poder garantir às mulheres acesso a algum exame que possa tranquilizá-las no sentido do bem-estar do bebê. Eu acho que o cuidado hoje muito com a questão
da pressão no pré-natal. A gente sabe que a hipertensão ainda é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. Então, assim, um cuidado importante para essas mulheres no sentido de que elas tenham a avaliação do seu ganho de peso, da sua pressão. São coisas importantes que, na verdade, vão garantir que, quando chegar o momento do nascimento, né, a mulher esteja bem e o bebê esteja bem. Eu acho que um dos problemas que a gente tem no Brasil não é mais a cobertura de pré-natal, nem o número de consultas, é a qualidade do cuidado pré-natal. E essa qualidade, ela vem nesse processo de troca que deve acontecer entre o profissional e a mulher. Esse encontro, ele deve dar conta de não só a mulher ser bem avaliada clinicamente, para que ela seja bem orientada e tenha acesso a tudo que ela precisa, medicamentos, exames, mas também a questão da informação, que a gente sabe que é importante que aconteça. Esse processo de educação perinatal, ele é muito importante para as mães, né, para o casal, para a família, porque isso também impacta nos resultados da mortalidade infantil, de mortalidade neonatal, porque as famílias estão mais preparadas para esse momento da chegada do bebê também, né? Uhum. Agora, o estudo é um estudo bem amplo, né? Traz muitas informações, principalmente sobre saúde nesse contexto da saúde da mulher. Agora, qual a aplicabilidade desse estudo, sobretudo no SUS? Qual a importância dessas respostas? Dessa pesquisa nossa, da Nascer, no Brasil? Olha, eu acho que uma das primeiras coisas que esse estudo permitiu foi uma espécie de fotografia de como é o parto e o nascimento no Brasil, porque nós não sabíamos. Nunca foi feito nenhum estudo no Brasil para se saber como é que nascem os brasileiros, como acontecem os partos. Foi a primeira vez. E estão sendo em cesarianas, né? A sua maioria. A sua maioria é cesariana. Mas eu acho que o importante não é só saber que temos muitas cesarianas. A gente sabia que tinha. Mas o que a gente não sabia é que o parto normal era tão ruim como ele é, em que precisa modificar-se tanto. Como assim ruim? É um parto cheio de intervenções. O parto normal no Brasil, contra o que hoje se chama as evidências científicas da atenção ao parto. Porque hoje a medicina toda, a boa medicina é baseada em evidências científicas, em estudos feitos, controlados, para se comparar resultados, usando tecnologias ou medicamentos, para saber o que é o melhor, o que se deve fazer. Então, esses estudos mostram o que é o bom parto. E o bom parto está muito longe daquilo que nós estamos praticando. Então, uma primeira coisa importante desse estudo foi mostrar que nós estamos longe da prática do bom parto. E isso foi importantíssimo para o Ministério da Saúde, porque a gente já tinha ideia, mas não se sabia do quanto a gente estava falando. A gente não tinha uma quantificação disso, foi importante. Vai servir também como uma linha de base para o Ministério se avaliar com todo esse esforço que está fazendo de uma política chamada Rede Cegonha, de modificar a atenção ao parto, principalmente ao parto normal, porque se descobriu também, a gente hoje tem muita clareza sobre isso, que um bocado do que acontece do desejo da cesárea é medo do parto normal, porque ele é ruim, ele é doloroso, ele é longo, maltratado, ele porque não segue essas evidências científicas que facilitam o andamento do parto e diminuem a dor do parto. Então, esse estudo foi importante para isso e para o Ministério, digamos assim. Mas ele teve outra importância que, para mim, eu acho que para nós, que trabalhamos e fizemos ele, que foi o quanto ele foi significativo para o movimento social. Porque nós temos um movimento social importante de mulheres hoje, batalhando para ter parto normal, e esse estudo serviu muito para esse movimento social. Eu queria ouvir do caso Adriana. Exatamente isso que a Maria do Carmo falou. Na verdade, para o movimento de mulheres é importantíssimo, porque a gente precisa das evidências, a gente precisa dos dados, a gente precisa dos estudos, e hoje as mulheres elas vêm se organizando em torno desse bom parto, né? Desse parto de qualidade, de um parto que não seja única e exclusivamente uma dependência da mulher em relação ao profissional de saúde, em que ela não sente na frente de um médico ou de alguém que vai atendê-la
e não saiba o que ela quer, ela não tem uma opinião sobre aquilo, ela fica totalmente dependente de um outro profissional. Então, existem mulheres organizadas, tem o movimento Parto do Princípio, por exemplo, que trata desse tema, né, do quanto o parto é importante para as mulheres, para as crianças, para as famílias e como que tem que haver esse diálogo entre os profissionais de saúde e as gestantes, né, para que ambos, né, nesse encontro, possam proporcionar um parto que seja agradável, que se transforme numa memória afetiva para aquela mulher e que ela possa compartilhar com a criança depois e dizer como é que ela nasceu e como depois, ela foi feliz. É interessante, né? falar também como é que é esse depois, nesse parto tardio, nessa gestação tardia que vem para essa mulher mais velha, com um bebê, enfim, e que está num mercado de trabalho também forte, tema, intenso, né? Verdade, já é um outro assunto até que ganha uma dimensão. Não é mulher mais velha, mais nova, para todas. Mas, assim, também foi importante para, por exemplo, as mulheres que fazem esses movimentos sociais, tem várias ONGs organizadas. Isso. No Brasil todo, em todos os estados, elas têm batalhado muito para melhorar o parto, a assistência ao parto. E elas me pediram a nós muito que a gente desse os números, cópia da pesquisa, e nós demos para elas distribuírem para os procuradores nos estados, porque eles estão julgando as causas que elas abrem contra o mau atendimento e eles liam em livros velhos. Então, elas pediram, e nós tivemos muita alegria de mandar muitos exemplares para que eles tenham acesso a informações que são as novas evidências sobre o parto. Aí eu vou aproveitar para trazer aqui uma última colocação da Beatriz de Souza, uma telespectadora. Ela não conhece médico que incentive gravidez depois dos 30. Comigo foi assim. E quando engravidei, tive que fazer vários exames. Qual o custo disso para o SUS? Não, eu acho que certamente tem um impacto, mas, na verdade, o cuidado em saúde, ele deve ser contínuo, ele não deve ser pontual porque você vai engravidar. Acho que o cuidado em saúde ele deve ser contínuo. Acho que a grande política no Brasil é a atenção básica, é o acesso das mulheres ao serviço de saúde, é a saúde da família, é que a mulher tenha um acompanhamento. Em qualquer idade, ela deve ter um acompanhamento. Então, é importante, se você tem acesso à saúde de forma continuada, porque você se descobre uma hipertensão, quando você engravidar, você vai estar com a sua pressão controlada. Então, é claro que uma pessoa que já tem um problema de saúde, ela vai demandar exames para fazer. Eu acho que isso tem um impacto, mas eu acho que o investimento tem que ser para que o acesso à saúde seja garantido. E não especificamente porque a mulher vai engravidar, não sei o quê. Eu queria levantar uma coisa para a questão das mulheres mais velhas e que trabalham, que é a questão da licença maternidade, né? Porque a gente vê no cotidiano como as mulheres sofrem quando tem que voltar para trabalhar. Porque, embora a gente já tenha uma licença de 6 meses para algumas empresas, no Brasil a gente ainda não tem isso para todas as mulheres, né? E a gente vê como 4 meses é pouco tempo para que a mulher fique nesse cuidado, né, com o bebê. E o pai nada, né? Porque e os pais têm pouca possibilidade, né? E tem países com experiências tão interessantes, que é a possibilidade da pessoa trabalhar meio expediente, o parceiro também trabalhar meio expediente, porque está claro que esses primeiros 2 anos de vida das crianças, a interação com os pais tem um valor inestimável em termos de estímulo para a saúde, não só física, mas a saúde intelectual, a saúde mental da criança. E para uma sociedade que está envelhecendo e se multiplicando menos, a qualidade de vida das futuras crianças deve ser um motivo de muita preocupação. E essa possibilidade de estar junto de pai e mãe é uma coisa importantíssima, né? Com certeza. Eu acho interessante trazendo esses dados desse estudo, que esses são dados que vão ficar historicamente tendo uma importância muito grande, porque daqui a 30 anos a gente vai ver o resultado disso tudo e, com certeza, o envelhecimento da população, uma vida prolongada,
a mulher vai aproveitar muito essa oportunidade de poder ter uma gestação tardia, né, e com acompanhamento. E só fazendo uma observação sobre esse seu último comentário, doutor Marcos, essa criança com certeza já está começando a tratar da saúde desde pequena, né? Se ela tem uma mãe que pode realmente ter essa consciência e essa possibilidade de estar junto, ela e o pai, né? Então, assim, acho que estamos progredindo no entendimento do que quer nascer no Brasil. E a gente já trata da né? saúde da criança se ela pode nascer de parto normal. Quem nasce de parto normal tem menos problemas de saúde. Acho que a gente é outra questão bem interessante. Bem interessante. Mas aí eu vou deixar para um próximo programa, que a gente já está finalizando. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigada. Eu acho que é um aprendizado para quem está nos assistindo e um entendimento realmente do que é nascer, né? Porque isso muda toda a história de vida de um cidadão brasileiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!